Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma Escola Bíblica Dominical de jovens e adolescentes. E o tema de hoje é: qual exemplo você tem dado? E para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema, eu separei um texto na nossa palavra, nossa querida e gloriosa palavra de Deus, que se encontra em Mateus, capítulo 7, versículo 16 a 20, que diz assim: pelos seus frutos os conhecereis. É possível alguém colher uvas de um espinheiro ou figos das ervas daninhas? Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Qual exemplo você tem dado? Esse material dessa lição está disponível via grupo WhatsApp, né? Ou você quer assistir através do YouTube e não está nos nossos grupos do WhatsApp da igreja e quiser esse material, você pode solicitar colocando ali seu contato no chat do YouTube mesmo, tá bom? Então, qual exemplo você tem dado? Então, a palavra, ela fala de dois tipos de fruto e dois tipos de árvore. Ela fala do fruto bom, do fruto ruim, da árvore boa e da árvore ruim. E que não tem como uma árvore intercalar com a outra. Ou seja, não tem como a árvore boa produzir um fruto ruim e nem a árvore ruim produzir um fruto bom. Ou é ruim ou é bom. É isso que a palavra nos ensina nessa pequena passagem. Quando a gente pega... você vê uma árvore frutífera, um exemplo, uma laranjeira, e você vê aquelas laranjas lá, bem bonitinha, bem vistosa, e salta assim aos teus olhos, dá aquela vontade de você ir lá experimentar. Quando você vai fazer um passeio numa fazenda, algum lugar, num campo, ou no quintal de uma casa, e você vê aquela árvore lá, e você vai tirar aquela laranja, de primeiro você vai descascar ou vai cortar ela, você já vai dar a sua impressão na primeira mordida naquela laranja, naquela primeira experimentada, você vai dar a impressão. Geralmente o que acontece? Você pega aquela fruta e você já chupa aquela primeira vez e fala: nossa, que azeda, ou que docinha. Então, e a aparência dela muitas vezes não condiz com o que a gente vai experimentar. Então é isso que a gente vai extrair alguns ensinamentos da palavra hoje, que não tem como uma árvore, né, nessa parábola que Deus fala, que se compara a nós, árvores do Senhor, plantadas em diversos lugares, não tem como nós, árvores de Deus, sermos árvores ruins e dar frutos bons, e nem, sendo árvores boas, dar frutos ruins. Então, quando a gente experimenta a fruta, a gente de cara dá a sua impressão. E o que acontece geralmente? Se você pega e experimenta uma fruta, se você gostou dela, você vai o quê? Você vai retornar outras vezes lá. Porque aquela árvore te deu uma boa impressão. Ela deixou um bom exemplo de árvore. E quando ela é ruim? Nós já temos nossa tendência de dar aquele pré-julgamento. Puxa, essa árvore aqui dá laranja azeda. Um exemplo. Então, automaticamente, a gente já não vai querer voltar nela, porque ela deu um mau exemplo, ela deixou uma má impressão. Então é natural. Naturalmente, quando é boa, deixa uma boa impressão. Quando ela é má, deixa uma má impressão. Então nós podemos encarar essa passagem como uma lição de aprendizado para nós. Que nós somos, como eu comentei, como essas duas árvores plantadas em diversos lugares e que de nós também saem frutos, né, que seriam nossos exemplos refletidos em nossas atitudes. Então, eu e você passamos por diversos lugares. Exemplo, cada um de nós tem a nossa rotina. Uns vão para a escola, passam no mercado, vai na casa do tio, da tia. Então a gente tem a nossa rotina e os lugares onde a gente vai. Assim sendo, nós somos árvores nesses lugares onde a gente está deixando algum tipo de fruto, ou seja, algum tipo de exemplo. Então, por todos os lugares que nós passamos, as pessoas que nós se relacionamos, nós deixamos um exemplo. Deixamos uma impressão, como árvore de Deus, e frutos dessa árvore
nós também temos deixado algum tipo de fruto, algum tipo de exemplo aonde passamos e pelas pessoas que passam pela nossa vida. Então, que exemplo nós somos? Será que nós somos os frutos ou exemplos bons ou somos os frutos ou os exemplos ruins? Eu separei algumas coisinhas na lição para a gente pensar um pouquinho acerca do nosso dia a dia, do nosso comportamento, do nosso eu ser na vida pessoal. Para quem estuda, um exemplo na escola. Geralmente na escola tem lá as carteiras e a gente sempre geralmente senta nos mesmos lugares. É difícil você todo dia mudar de lugar, né, na escola. Então geralmente você sento na terceira carteira da fileira da parede, encostado na parede. Aquela terceira carteira é tua. Então todo dia você vai estar ali, todo dia na terceira carteira. Aí as pessoas que convivem com você, por exemplo, os alunos, seus colegas na sala de aula, elas passam a conhecer você, elas passam a ver o teu tipo de comportamento, o jeito que você fala, como você responde, como você se comporta diante de alguma situação. E isso tudo são frutos que nós estamos deixando, ou seja, são exemplos que nós estamos dando para as pessoas que estão à nossa volta. Exemplos que podem ser bons ou ruins, ou seja, frutos bons ou frutos ruins. Aí vai depender do tipo de árvore que nós somos. Se nós somos essa árvore boa que Jesus fala, ou somos a árvore ruim. Então, o tempo todo, nós estamos sendo observados. E ao tempo todo nós estamos dando algum tipo de exemplo para as pessoas. Aí, nas redes sociais também. Hoje, o nosso meio de comunicação talvez seja o maior, o virtual. Né? Facebook, WhatsApp, Instagram, tudo mais. Então, aí também às vezes a gente pensa assim, aqui ninguém está me vendo, ninguém está vendo como que eu estou reagindo, ninguém está me ouvindo, mas através das nossas mensagens, dos nossos status, nossos stories, nós também estamos deixando algum tipo de fruto, ou seja, algum tipo de exemplo. Pode perceber, nós mesmos, quando a gente começa a visualizar os status dos nossos contatos, um exemplo no WhatsApp, tudo aquilo que as outras pessoas postam, elas causam um impacto na gente. Elas nos dão um tipo de exemplo de alguma coisa, bom ou ruim. Então, da mesma forma, nós também, nas redes sociais, também estamos dando um exemplo para as pessoas que estão nos observando. Então, aí você pode até pensar, eu não me importo com a opinião dos outros, não estou nem aí para que os outros pensem de mim. Então, meu querido e minha querida jovem, passe a se importar. Por quê? Porque assim como eu e você, certamente olhamos para outras pessoas e tomamos exemplo para as nossas vidas. Então, às vezes, eu acho um pouco até de egoísmo de pensar assim, que ninguém tem nada a ver com a minha vida e eu não tenho que dar satisfação ou eu não estou nem aí para a opinião dos outros. É claro que a gente deve se importar com isso, com o tipo de exemplo que a gente tem dado, porque para nós também é importante as pessoas que estão à nossa volta que nos dão algum tipo de exemplo. Que tal as pessoas que nós mais gostamos? Nós observamos elas, nossos pais, nossos amigos da escola, os amigos da igreja, os músicos que a gente aprecia, artistas, não sei, aquilo que você mais gosta, os gamers. Então, todas essas pessoas que nós observamos, elas nos dão um tipo de exemplo. Então, nós também temos que nos importar com o exemplo que nós estamos dando para as pessoas. E também saber que para Deus, né, é muito importante também o exemplo que nós temos dado para as pessoas quais são também filhos do nosso Deus. Então, Deus se importa muito com o nosso exemplo também. Vamos ver a seguir aí. Por quais exemplos Deus me conheceria? Por quais exemplos Deus te conheceria? Então, primeiramente, nós precisamos saber que Deus não tem prazer ou não se alegra em andar com quem dá mau exemplo. Né? A gente leu ali no versículo que Deus lança fora os maus frutos, ou seja, os maus exemplos. Então, em nossa vida pessoal, nós também somos assim. Quer ver? Um exemplo na escola ou para o jovem que já trabalha no trabalho.
Se você tem contato com uma pessoa ou já viu alguma atitude dessa pessoa que não te agradou, seja um comportamento, seja o tipo de falar, algo que para você não deu uma boa impressão, ou seja, foi um mau exemplo, você automaticamente já não tenta não ficar muito próximo dessa pessoa. Às vezes a gente evita ter muito contato com essas pessoas por você já não ter tido uma boa impressão, um bom exemplo dessa pessoa. Então, Deus, nosso Pai, da mesma forma, Ele também não gosta de maus exemplos, né? Porque Ele é um bom exemplo, né? E Ele deixou isso para que nós seguíssemos Ele, sendo também bons exemplos, ou sendo bons frutos, né? Dando bons frutos. Então, em nossa vida pessoal não é diferente. Nós também fazemos isso. Então, como a gente funciona da mesma forma, se estamos dando um mau exemplo, certamente tem pessoas que não gostam de estar com a gente. Você já parou para pensar nisso? Da mesma forma que eu e você, às vezes, evitamos, né, estar mais perto de algumas pessoas que nos deram mau exemplo, talvez tenha pessoas também que não gostem tanto de ficar perto da gente ou junto com a gente devido a algum mau exemplo que eu e você já demos. Então, tome cuidado com isso, né? Então, como ser alguém que dá bom exemplo, né? E a resposta para isso, João 15, 4 ao 5, que diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós, igualmente, não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim nada podeis realizar, ou não podeis realizar obra alguma. Então, cada um de nós somos esses ramos ou galhos ligados a uma árvore. A árvore boa, Jesus. A árvore ruim, o mundo, o nosso egoísmo, nós mesmos, e, enfim, diversas outras distrações. E precisamos entender que a palavra fala que a videira ou a árvore verdadeira, quem é? É Jesus, né? Então, se eu e você queremos dar bons exemplos, queremos dar bons frutos e também queremos que as pessoas que estão à nossa volta nos observando, mesmo sem falar, sem propriamente dizer, estou te olhando, mas a gente sabe que ela está sendo observado, aonde a gente vai está sendo observado, e aonde nós vamos, nós observamos. Se nós queremos dar bons exemplos e bons frutos, nós precisamos primeiro saber, então, em que árvore nós estamos ligados. Então, nós devemos estar ligados nessa árvore, que é Jesus, para que a gente possa conseguir reproduzir bons frutos, ou seja, bons exemplos. Talvez seja igual aquelas... vocês já viram aquelas frutas de plástico, né? Então, isso é terrível. Quando você vê uma cesta bonita, um exemplo, e vê lá uma maçãzinha vermelhinha, você vai pegar ela para dar aquela mordida e ver que é de plástico. A palavra diz que não pode frutos ruins sair de uma árvore boa. Então, frutos ruins só saem de uma árvore ruim. Então, não tem como a gente, às vezes, querer enganar as pessoas ou enganar nós mesmos, tentando aparentar, dar um bom exemplo, mas quando, na verdade, a árvore, que somos nós, não é uma árvore boa. Então, nós precisamos entender que não tem outra fórmula de dar bons exemplos e bons frutos se não estivermos ligados na árvore certa. Então, nós precisamos fazer um check-up na nossa vida de que árvore nós estamos ligados. Se é na árvore do mundo, né, de todas as outras coisas que nos distraem e que dão exemplos vastos, né, bons, médios, ruins, mas os bons é aqueles que não duram, ou se nós estamos ligados na verdadeira videira, na verdadeira árvore que é Jesus, onde só podem sair bons frutos ou bons exemplos. Então, se ligue na árvore verdadeira. Fique perto daquele que sempre nos dá o melhor exemplo, que é Jesus, né? E comece a reproduzir da mesma forma. E que eu e você, sejamos conhecidos pelas pessoas e principalmente por Deus, por dar bons frutos ou dar bons exemplos. Que a nossa caminhada seja ligada nessa árvore, nessa verdadeira árvore que sempre produz bons frutos e nos dá bom exemplo, que é Jesus, e que eu e você possamos
ser essa árvore frutífera, onde realmente a fruta é boa, não só vendo, mas experimentando. Então, essa é a lição de hoje da EBD. Que exemplo nós temos dado? Então, que nós possamos refletir sobre essa pequena lição e que eu e você possamos estar primeiramente ligados na verdadeira árvore que é Jesus e a gente possa começar a reproduzir bons frutos, dar bons exemplos aonde nós passarmos. Que Deus abençoe e até a próxima.